Fábio Araújo, professor de Educação Física de vocês. É isso mesmo, galera. Estamos indo então para a quarta parte da nossa aula sobre jogos eletrônicos, mais especificamente sobre videogames. Aproveitem o vídeo. Não existe emoção igual àquela sentida pelo inventor quando ele vê sua invenção se revelar um sucesso. Essas emoções fazem um homem esquecer o alimento, o sono, os amigos, o amor, tudo. Nikola Tesla. Criação. A fogueira. Todos nós já estivemos ali, num acampamento ou simplesmente ouvindo alguém contar uma boa história. Como humanos, sempre tivemos a capacidade e o desejo de suspender nossa descrença. Se ao menos por alguns minutos ao dia quisermos escapar das preocupações e deixar para lá, para ficarmos imersos em algo externo a nós. Nós temos a oportunidade de contar histórias, de dar ao consumidor a oportunidade de se perder em um mundo pelo tempo que ele quiser. Temos as realidades da vida todos os dias, seja a economia ou a sobrevivência ou arranjar emprego e ganhar dinheiro, mas nós temos uma mídia na qual podemos nos perder. A vida diária nem sempre é tão emocionante. E se no fim do dia você pode ligar um tablet, um PC, um console e simplesmente escapar para outro mundo, eu acho uma coisa maravilhosa, que permite que você literalmente viva um sonho. A narrativa hoje nos jogos é tão boa quanto nos filmes, é tão boa quanto ler um bom livro. Com a ressurreição e a renascença da indústria no fim dos anos 90 e começo dos 2000, os games iniciaram mais um passo evolucionário. A história. Isso mudou fundamentalmente as expectativas do público sobre o que seria um bom jogo e aumentou o nível de exigência para desenvolvedores de games do mundo inteiro. A narrativa nos videogames é uma fera difícil de se domar. Como desenvolvedores de jogos, nós temos que estabelecer regras, temos de montar um universo que faça sentido e que tenha o seu próprio senso de lógica. E depois de estabelecermos qual é essa lógica, deixamos que a mente e a imaginação do jogador resolva os problemas e abra caminho através desses mundos. Acho que uma das coisas que aprendemos na última década foram meios de contar histórias sem cortes de cena, sem interromper a interatividade, fazer com que a história seja algo que se origine na própria jogada. Videogames são experiências estimulantes, enquanto cinema e televisão são experiências relaxantes. Você participa de cada momento do jogo. Um amigo meu comparou os games a romances, porque se você para de ler o livro, o romance não continua, e videogames são bem parecidos com isso também. Contar uma história nos videogames pode ser muito mais difícil, porque você tem que imaginar as ações do jogador, enquanto num filme você decide o que os dois personagens dizem, escreve aquilo e é aquilo que eles dizem. A narrativa nos videogames é um problema interessante hoje porque não entendemos completamente. A indústria do cinema existe há mais ou menos 100 anos e tem uma boa ideia de como contar uma história nesse tipo de mídia visual. E a indústria dos jogos ainda não tem todas essas regras. Ler um livro ou assistir a um filme é completamente passivo. Você deixa que o narrador lhe passe sua visão de mundo ou aquilo que ele quer transmitir. E você ouve e ela vai se revelando aos poucos. Você não afeta. Nos games, a jornada é a recompensa, mais do que o final ou o resultado. Essa é a nossa rotina. Dia e noite. Tudo o que fazemos é sobreviver. Nunca tem fim. A ideia de espontaneidade dentro da narrativa é algo exclusivo dos videogames. Você não pode mudar uma música enquanto a escuta, não pode mudar o fim de um livro enquanto está lendo, mas em certos jogos, suas decisões têm um resultado direto no destino dos personagens.
Isso é único e é demais. Acho que é isso que as pessoas respondem. Já imaginou se você estivesse refilmando Guerra nas Estrelas e estivesse em O Império Contra-Ataca e o Vader te dissesse, junte-se a mim, e você dissesse, tá bom. E o resto do filme, todos os Jedi seriam completamente diferentes porque você fez essa escolha. E é nisso que eu acho que videogames diferem fundamentalmente e em grande medida dos outros tipos de mídias nerds que eu adoro, sabe? Quem vive, quem morre. Eu entendi. Nós temos que escolher. Atenção! Lá vai ele! Abaixem as armas. Não precisa se envolver com isso. Temos que escolher. Se você insiste. Eu não vejo como poderia ter salvo a vida de outras pessoas. Eu também perdi alguém que amava. Seja nas clássicas lendas do Rei Arthur ou em produções mais modernas, uma coisa que nunca foi difícil para a humanidade foi a suspensão voluntária de nossa descrença. Os primeiros contadores de histórias viram a força primordial de escrever, ler e contar histórias verdadeiras ou ficcionais. Eu acho que quando você mostra um mundo a um jogador e como ele funciona, ele entra nesse mundo e aquela passa a ser a sua realidade. Então, acho que como desenvolvedores de games modernos, temos que ter em mente que a suspensão da descrença vem da criação de um universo e da criação de um mundo. Um mundo imersivo, que tem regras que são previsíveis e lógicas, e não do prazer visual que obtemos com todo esse poder de fogo. E agora que temos esses consoles que apresentam gráficos impressionantes, belas explosões e mundos imersivos, existe algo mais. Pegamos nossas inspirações de fora dos jogos, as emoções, o desenvolvimento de personagens e a narrativa de uma forma que tentamos inovar para que exista uma associação, um apego ao personagem do jogo, para que você sinta a história, para que você sinta que está lá, tomando essas decisões o tempo todo. Boas histórias não são só entretenimento. Boas histórias podem nos ajudar a crescer, podem nos ensinar sobre o passado e nos fazer aspirar a coisas maiores e mais elevadas. A experiência narrativa de um videogame não é diferente. A fogueira é só um pouco mais brilhante e colorida. Muita coisa precisa estar em sincronia para que dê certo. Tem a arte, tem a história, tem a música, tem os cenários, tem o timing, tem os dubladores, tem a interpretação. E nos videogames existe, acima de tudo, a necessidade de ser uma experiência envolvente para o usuário também. Então eu acho que o videogame é a coisa mais difícil de fazer. Se você quer emoção, precisa de um rosto humano. E no mundo dos filmes é a coisa mais fácil de se obter. É só apontar a câmera para alguém e você tem aquilo na mesma hora. Mas no mundo dos games, você tem um investimento de milhões de dólares em tecnologia antes de ver qualquer coisa parecida com o rosto humano. Eu acho que a parte mais excitante nessa indústria é que estamos sempre investindo e sendo ousados quanto ao desafio da invenção. E inventar é difícil, porque se você já soubesse o que vai ser, não precisaria inventar, porque já existiria, não é? Então sempre que temos, seja uma ideia de design, ou alguma coisa de estilo, ou sei lá, algo relacionado à história, nós meio que dependemos dessa confiança de que nós teremos inspiração, de que teremos revelação. Aí começa a fase dos protótipos, então fazemos um monte de protótipos e começamos a tentar entender. Ei, essas ideias que nós tivemos são boas mesmo quando colocadas no ambiente interativo? Eu acho que no estágio alfa você espera ver a diversão. É um momento delicado,
como os anos estranhos da adolescência, em que pode ser uma experiência incrível, pode dar tudo muito certo e todos estão entusiasmados, porque existe algo ali com o que brincar, do começo ao fim. Mas tem elementos estranhos, tipo, um monte de gente chega pra você e aponta suas esquisitices, seus dentes tortos, sua sobrancelha maluca e tudo mais. Você espera que... Tudo bem, eu estou vendo, eu entendo. Agora preciso voltar e arrumar essas coisas, ficar um pouco mais bonitinho. Voltar para a rua e me exibir de novo. Você começa a juntar todos os recursos. Coisas como uma boa história, a arte de alta fidelidade, os personagens bem detalhados. E quando você começa a casar essa produção de altíssima qualidade com o esqueleto original dos protótipos das suas ideias, você começa a montar o produto. E aí, o trabalho de sair de alfa para beta é, em linhas gerais, uma lista de coisas que precisamos checar e ver se estão funcionando direito. Não mexemos tanto quanto no estágio alfa, mas elas estão na nossa cabeça nesse momento, quando começamos a polir o jogo, a fazer ajustes de jogabilidade, tentando aprimorar, vendo o que funciona bem e talvez obtendo mais recursos e tempo para desenvolver e separar as coisas que não estão funcionando tão bem. Uma das grandes revoluções que tivemos nos anos 90 é que começamos a trazer pessoas para jogar nossos games e para vê-las jogar. Só isso. Mas transformou nossa forma de fazer jogos. Até então, nós praticamente fazíamos o jogo para nós mesmos, então se a gente achasse divertido, estava bom. A gente tinha que fazer um jogo e depois meio que fazer isso. Será que estava bom? Tínhamos um controle de qualidade, mas eram funcionários pagos, então nunca sabíamos se era o melhor feedback. Mas agora temos o teste beta e a oportunidade de falar com os fãs. E se você usar isso direito, é muito poderoso. Então você entrega o que você considera a versão final para as first parties, as de consoles pelo menos. Com os PCs ainda é meio velho oeste. Existem muitas consequências se você não conseguir qualidade ou tiver muitos bugs num produto para PC. Então você entrega para Microsoft, Sony e Nintendo. E espera, espera e espera. É uma espera de 10 dias e é sempre o período mais angustiante de pensar, será que isso vai dar certo? Então, recebemos aquele telefonema ou e-mail, talvez 10 dias depois, e aí, ei, está bom. E aí começamos a comemorar. Ou vocês têm tais problemas críticos e tais problemas menores e precisam corrigir todos esses problemas e reenviar. E aí, é aí que vai para as ruas, as pessoas adoram ou odeiam. Na maioria das vezes os dois. Sempre existe os dois extremos, por melhor que seja o jogo. E você tem que aguentar as pancadas, deixar que as pessoas deem sua opinião. É difícil até de acreditar como as coisas mudaram. Títulos com 1000 anos de trabalho humano de programação, design e arte. É assombroso. É 1000 vezes o trabalho de fazer um filme. É de dar medo. Eu não sei por que faço isso. A evolução das grandes histórias nos videogames não poderia ter vindo em melhor momento. É como se a tecnologia estivesse pronta para a ocasião exatamente na hora certa. Da virada do século até agora, os games nunca foram tão bons de se ver, de sentir ou de jogar. E aí entra a próxima geração. É isso aí, turma. Então essa aí foi a quarta parte dos vídeos de jogos eletrônicos, mais especificamente sobre videogames. Espero que vocês anotem os pontos aí que forem numerados, né, e botem suas colocações. Então bons estudos e até a próxima aula.